Fala galera, então hoje a gente vai estudar a classificação dos movimentos. A gente vai pegar um determinado movimento. O que era um movimento mesmo? Era um determinado móvel que ele mudava de posição com o decorrer do tempo. Agora a gente vai ter que classificar esse movimento. Porque se vocês perceberem, pessoal, imaginem isso aqui como a trajetória que a gente já definiu, isso aqui seja o nosso móvel. A gente está representando aqui, por exemplo, um automóvel como um ponto material, porque as dimensões dele, as dimensões de um carro, são desprezíveis em comparação com o tamanho da trajetória. Perceba, ele está andando 200 quilômetros. A dimensão desse carro é pequenininha se comparada com a dimensão da minha trajetória. Então, eu estou fazendo uma bola para representar, mas continua sendo, por exemplo, um automóvel. Eu só estou fazendo uma representação de ponto material. Agora, a gente vai ser capaz de, com um adjetivo, por exemplo, aqui, ó, eu estou falando que o meu movimento ele é progressivo. Eu estou colocando um adjetivo aqui no meu movimento e eu vou ser capaz de falar, só sabendo dessa informação, qual é o sentido do meu movimento. Então, pessoal, lembrem assim, ó, movimento progressivo é quando o móvel, então quando o móvel se desloca, isso é importante, no mesmo sentido da trajetória. Então, o movimento progressivo, o móvel se desloca no mesmo sentido da nossa trajetória. Como assim? Reparem, pessoal, que as posições aumentam conforme eu vou para a direita. Ó. Eu estou no quilômetro menos 100, no quilômetro 0, no quilômetro 100, no quilômetro 200, conforme eu estou caminhando, conforme eu estou dirigindo aqui para a direita na minha trajetória, as posições vão aumentando. Então, esse sentido aqui, que a trajetória está orientada, é o sentido positivo da minha trajetória. Significa, então, o seguinte, ó, percebam, se o móvel ele sai de uma determinada posição S1 e chega em uma determinada posição S2, ele está fazendo este movimento, ó, ele está se movimentando, ele está se deslocando no mesmo sentido da trajetória. E percebam que sempre que isso acontecer, eu vou estar falando de um ΔS positivo, um ΔS maior que zero. Então, pessoal, como assim ΔS maior que zero? A gente já viu isso. Percebam, ó, o que é o ΔS? A gente já viu que ΔS é posição final menos a posição inicial. E percebam, pessoal, que sempre que o móvel ele se desloca no mesmo sentido que a trajetória, no sentido positivo da trajetória, a posição final ela é sempre maior do que a posição inicial. Vamos fazer uma conta ali envolvendo números negativos para generalizar isso. Ó. Vamos pensar, mesmo que a posição inicial seja negativa, ó, a posição final ela é 100 menos a posição inicial, que é de onde o móvel saiu, menos 100. Agora percebam, ó, joguinho de sinal, menos com menos dá mais. Então a gente vai chegar que o ΔS é 100 mais 100, menos com menos dá mais. Então, isso aqui é 200 metros. Percebam, pessoal, o ΔS, ele é maior que zero. O ΔS, ele é positivo. O ΔS, então, pessoal, sempre que o meu móvel ele se mover no mesmo sentido que a trajetória, o ΔS será positivo. Só que pensem no seguinte, pessoal,
O intervalo de tempo é sempre positivo. A gente não aprendeu a voltar no tempo ainda. O tempo passa sempre para frente. O intervalo de tempo é sempre positivo. Se o intervalo de tempo é sempre positivo, vamos falar que esse móvel demorou, sei lá, vamos falar que ele demorou 2 horas para fazer esse deslocamento. E o tempo sempre vai ser positivo. Então, a gente pode calcular a velocidade dessa forma aqui, ó. Velocidade igual a ΔS por ΔT. Lembram disso? Velocidade média ΔS por ΔT. Esse deslocamento foi de 200 metros e eu falei aqui, eu supus, isso foi uma suposição, que esse corpo demorou, que esse móvel demorou 2 horas. Então, percebam que a velocidade seria de 100 quilômetros por hora. E percebam também, pessoal, que no movimento progressivo, se o ΔS é positivo e se o ΔT é positivo, a velocidade também será sempre positiva. Então, o que acontece é isso, ó. O ΔS, ele vai ser sempre maior que zero, e isso vai implicar que a velocidade média também vai ser maior do que zero. Então, pessoal, no movimento progressivo, só para a gente retomar, o ΔS é sempre maior que zero e a velocidade é sempre maior que zero. E o corpo se desloca no mesmo sentido da minha trajetória. Agora, vamos ver qual que é a diferença do movimento progressivo para o movimento retrógrado. Retrógrado vem de regredir, ele vai contra o movimento, ele vai contra a orientação da minha trajetória. Então, o movimento retrógrado é quando o móvel ele se desloca contra a trajetória. Então, quando o móvel se desloca, no sentido contrário ao da trajetória. Então, o móvel ele vai contra a nossa trajetória. Como assim, professor? Dessa forma, ó, imaginem agora que o movimento começou assim, ó, começou aqui na posição de 100 km e terminou na posição de menos 100. Conforme o tempo vai passando, as posições vão diminuindo. O móvel está se deslocando num sentido que é contrário ao da minha trajetória. Então, vamos falar que o móvel saiu dessa posição S1 e chegou nessa posição S2. Reparem, a minha trajetória continua orientada como positiva para a direita. Conforme eu vou andando para a direita, as posições vão aumentando. No entanto, eu estou indo contra a trajetória. Se eu estou indo contra a trajetória, eu estou falando de um movimento retrógrado. Então, pessoal, seguinte, ó. Eu saí da posição S1 igual a 100 metros e cheguei na posição S2 igual a menos 100 metros. Se eu for calcular esse ΔS, percebam, ó, ΔS é sempre posição final menos a posição inicial. E a posição final é onde eu cheguei. Eu cheguei, claro, na posição menos 100. E eu saí de qual posição? Eu saí da posição 100. E percebam agora que o meu ΔS não vai ficar mais positivo. O meu ΔS ele vai ficar negativo. Meu ΔS vai ser de 200 quilômetros. Meu ΔS vai ser de 200 quilômetros.
Por que que o ΔS é negativo? Porque eu estou falando de um movimento que ele é do tipo retrógrado. Então, conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo. Ele saiu da posição 100 metros e chegou na posição menos 100. Conforme o tempo vai passando, a posição vai diminuindo. É isso que indica um ΔS negativo. A posição final, ela sempre vai ser menor do que a posição inicial. Então, percebam o seguinte também, pessoal, ó, como o ΔT, como o meu ΔT é sempre positivo, vamos supor aqui que esse móvel ele demorou 2 horas para fazer esse percurso. E se a gente calcular a velocidade, a gente vai perceber uma grande diferença entre o movimento progressivo e o retrógrado. Porque velocidade, como a gente já viu, é ΔS dividido por ΔT. ΔS é menos 200. ΔT, 2 horas. Então, menos 200 quilômetros dividido por 2 horas, a gente vai chegar em menos 100 quilômetros por hora. E agora percebam, pessoal, percebam que num movimento que for do tipo retrógrado, a minha velocidade, ela sempre vai ser negativa. Então, o ΔS, ele é sempre menor do que zero, ele é sempre negativo, o que implica que a minha velocidade ela também vai ser, claro, negativa. Então, um jeito muito fácil de diferenciar o movimento progressivo do retrógrado é que o movimento progressivo ele vai ter velocidade positiva e o movimento retrógrado ele vai ter velocidade negativa. Agora vamos pensar o seguinte, ó. A gente já sabe classificar o movimento de acordo com o sentido, desse movimento. Mas eu posso acrescentar um adjetivo ainda para fornecer informações sobre como o módulo da velocidade está variando. E reparem, o módulo, o valor, sem se preocupar com o sinal. Além de progressivo, se eu tenho um movimento que vai a favor da trajetória, além de progressivo, eu posso classificar ele como um movimento acelerado, um movimento do tipo acelerado, ou um movimento do tipo retardado. Então, pessoal, o movimento ele pode ser acelerado ou ele pode ser retardado. O movimento retrógrado, ele também pode ser classificado ou em acelerado, ou em retardado. Então, são classificações que vão aparecer ao mesmo tempo, tá? O movimento, além de progressivo, ele é acelerado ou retardado. O movimento, além de retrógrado, ele é acelerado ou retardado. E para saber se ele é acelerado ou retardado, eu vou ter que me preocupar com a aceleração. Percebam, ó, o movimento progressivo, a gente já viu que a velocidade é maior que zero, que a velocidade é positiva. Ele só vai ser acelerado, o movimento só é dito acelerado quando o sinal da aceleração é igual ao sinal da velocidade. Então, se a aceleração aqui for positiva, eu vou ter um movimento do tipo acelerado. E se a aceleração for negativa, reparem, o sinal da aceleração for contrário ao sinal da velocidade, eu vou ter um movimento do tipo retardado. Aqui, ó, movimento retrógrado. Movimento retrógrado, a gente já viu que a velocidade é negativa. A velocidade é negativa. Então, se a aceleração for positiva, eu vou ter um movimento do tipo retardado. E se a aceleração for negativa, eu vou ter um movimento do tipo acelerado. Então, o movimento vai ser acelerado quando o sinal da aceleração
for igual ao sinal da velocidade e vai ser retardado quando o sinal da aceleração for diferente do sinal da velocidade. Agora a gente vai ver como fica isso na prática. Então, ó, aqui esquematizado para vocês o que seria na prática um movimento do tipo progressivo e, ao mesmo tempo, acelerado. Progressivo a gente já viu, né? Progressivo a gente viu que é quando o móvel ele se desloca no mesmo sentido da trajetória. Se a minha trajetória está orientada para cima, ó, se quando eu vou para a direita as posições estão aumentando, o movimento vai ser progressivo quando o móvel ele se desloca no mesmo sentido da trajetória. Isso a gente já viu. Mas como que eu sei que agora esse movimento é acelerado? Para saber se ele é acelerado ou retardado, vamos olhar aqui para o módulo da velocidade. Não se preocupem com o sinal, olhem para o módulo. Ó. O módulo da velocidade vai de 80 para 100, significa que a velocidade está aumentando. E se a velocidade está aumentando, quer dizer que eu pisei no meu acelerador, quer dizer que é um movimento do tipo acelerado. Então, se eu calculasse essa aceleração, percebam, ó, a aceleração, a gente viu na aula passada que é a variação da velocidade em um certo tempo. Velocidade final. A velocidade final é, no nosso caso aqui, 100. A velocidade inicial, 80. Vamos falar, para ficar fácil a conta, que o tempo foi de 2 horas. Ó. 100 menos 80, 20. 20 dividido por 2, a gente chegaria que a aceleração desse movimento aqui foi de 10 quilômetros por hora ao quadrado. Percebam, ó, o sinal da aceleração é positivo. E o sinal das velocidades é sempre positivo, porque eu tenho um movimento progressivo. Então, no movimento que é progressivo e acelerado, a gente vai ter que a velocidade ela é sempre positiva e a aceleração ela também vai ter que ser sempre positiva. E o meu movimento, lembrando, só vai ser acelerado se a aceleração tiver o mesmo sinal do que a velocidade. O movimento só é acelerado se a aceleração tiver o mesmo sinal que a velocidade. No nosso caso aqui, ó, ambos são positivas. Ambas são positivas. Então eu tenho um movimento do tipo acelerado. Ah, professor, mas como que seria um movimento progressivo retardado, então? É um movimento, percebam, que o móvel continua indo para frente, ele continua a favor da trajetória, afinal se trata de um movimento progressivo. Percebam, conforme o tempo vai passando, as posições vão aumentando, então ele está a favor da trajetória. No entanto, agora percebam, ó, olha o módulo da velocidade. Aqui eu tenho 100 km por hora. Conforme o tempo passou, ele reduziu para 80 km por hora. E percebam que se eu fosse calcular essa aceleração, vamos fazer direto aqui para enquadrar bem no quadro, a velocidade final é 80 menos a velocidade inicial, que é 100. 80 menos 100, tira um do outro, fica com o sinal do maior, dá menos 20. Se a gente falar de novo, supor que ele demorou um tempo aqui, um ΔT. Se ele demorou um ΔT aqui igual a 2 horas, a gente vai perceber que a aceleração agora ficou com um valor negativo, menos 10 km por hora ao quadrado. E percebam que agora o sinal da aceleração é diferente do sinal da velocidade. Então, se a gente tiver sempre o sinal da aceleração diferente do sinal da velocidade, porque a velocidade é positiva, a aceleração é negativa, a gente vai estar falando de um movimento
retardado. Movimento retardado, então, porque o sinal da aceleração é diferente do sinal da velocidade. Conforme o tempo passa, o módulo da velocidade vai reduzindo. É aquele movimento que eu estou pisando no freio. O movimento retrógrado acelerado, ele seria algo desse tipo, ó. Percebam, pessoal, para que o movimento seja retrógrado, a gente já discutiu isso. O móvel, ele tem que sair de uma posição 1 e chegar aqui numa posição 2, mas de tal forma que ele ande contrário à trajetória. Percebam, ó, conforme o tempo vai passando, as posições vão diminuindo. Eu estou com movimento retrógrado. O ΔS, com certeza, ele é menor do que zero. A velocidade também é sempre menor do que zero, porque eu estou contra a minha trajetória. No entanto, reparem no módulo, esqueçam o sinal, ó. Só pensem no módulo da velocidade. Agora, de 80 para 100, o módulo da velocidade está aumentando. Eu ainda estou pisando no acelerador. Eu só estou me movendo contra a trajetória. Então, esse movimento ele é acelerado. Então, percebam o que acontece se eu calcular a aceleração desse movimento, ó. A aceleração, a gente viu que é a variação da velocidade em um certo tempo. Então, a gente pode falar que a aceleração é a velocidade final. No nosso caso aqui, a velocidade final é menos 100. Velocidade final menos 100, menos a velocidade inicial, que é menos 80. Se a gente perceber, se a gente falar, por exemplo, continuar falando que ele demorou 2 horas para fazer esse percurso, a gente vai perceber o seguinte, ó, menos 100, menos com menos dá mais. Então, fica menos 100 mais 80. Isso daqui é menos 20. Menos 20 sobre 2 quer dizer que a aceleração é menos 10 km por hora ao quadrado. Reparem, ó, a aceleração é negativa e a velocidade também é negativa. Quer dizer que eu cumpri o meu pré-requisito. Para o movimento ser acelerado, eu tenho que o sinal da velocidade, nesse caso a velocidade ela é negativa, tem que ser o mesmo sinal da aceleração, que nesse caso também é negativa. Então, o movimento acelerado pode acontecer da velocidade ser negativa e da aceleração ser negativa. E para finalizar, vamos ver como que seria o movimento retrógrado e retardado. Agora, além dele estar indo contra a trajetória, o módulo da velocidade vai estar diminuindo. Ó. Não se preocupem com o sinal, pensem apenas no valor numérico da velocidade. Está indo de 100 e está indo para 80, saindo de 100 e chegando em 80. Quer dizer que eu estou indo contra a trajetória e pisando no freio. Quer dizer, então, que eu tenho um movimento retrógrado. Se a gente calcular a aceleração desse movimento, a gente vai perceber o seguinte: a aceleração é ΔV por ΔT, velocidade final é menos 80, velocidade inicial é menos 100. Vamos falar que ele demorou 2 horas, menos com menos vai dar mais, e percebam que agora vai ficar 20 dividido por 2. Então, a gente vai estar falando de 100 km por hora ao quadrado. Percebam, ó, que a aceleração ela é um número positivo, ao passo que a velocidade é negativa. Então, se o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração, eu só posso estar falando de um movimento do tipo retardado, porque o sinal da velocidade é diferente do sinal da aceleração. Então, pessoal, agora vocês vão lá na página 56 do nosso livro, o livro verdinho, exercício 28, onde ele passa um gráfico de velocidade por tempo. A primeira coisa que vocês vão fazer quando vê um gráfico é olhar os eixos. Aqui eu tenho velocidade, aqui o tempo. Ele está me falando como a velocidade se comporta conforme o tempo vai passando.
Ele quer saber primeiro em quais intervalos de tempo aqui o meu movimento é do tipo progressivo. E como que eu sei se o movimento é progressivo conhecendo informações só de velocidade? O movimento será progressivo quando a velocidade for maior que zero, quando a velocidade for positiva. E olhando esse gráfico fica muito fácil, ó. Se aqui é o zero, significa que, e esse é o eixo das velocidades, ó, a velocidade está fazendo o papel do eixo y, significa que tudo que está acima aqui, ó, do eixo dos tempos, tudo que está para cima do zero é positivo. Então significa que o movimento é progressivo, ó, em todo esse trecho que eu chamei de 1, em todo esse trecho aqui que eu chamei de 2 e em todo esse trecho que eu chamei de 3. Não importa se eu tenho uma rampinha subindo aqui, se está na horizontal ou se está descendo. Se estiver acima do eixo x, se estiver acima do eixo dos tempos, o meu movimento é progressivo. Quer dizer que o movimento é progressivo no trecho 1, no trecho 2 e no trecho 3. É claro que ele quer o intervalo de tempo, mas depois vocês coloquem. Ó, o trecho 1 vai de 0 a T1, o trecho 2 de T1 a T2 e assim por diante. Agora, pessoal, vamos pensar que ele quer saber quando que o movimento ele é acelerado. O movimento será acelerado quando a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sinal, ou ambas positivas, ou ambas negativas. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ó, como que eu sei se a aceleração é positiva ou negativa? Toda vez que a rampinha estiver subindo, imaginem como se fosse uma pessoa subindo uma rampa. Ó. Da esquerda para a direita, essa pessoa estaria subindo essa rampa. Toda vez que for uma rampa subindo, é porque a aceleração é maior do que zero. Se for horizontal, a aceleração é igual a zero. E se for uma rampinha descendo, a aceleração é menor do que zero. Maior do que zero, pessoal, é positivo. Menor do que zero é tudo que é negativo. Ó. Rampinha continua descendo, então a aceleração é menor do que zero. Negativo. Aqui, ó, horizontal. Não está acelerando, ele está se movendo com a mesma velocidade. O tempo vai passando e a velocidade não vai mudando. Aqui, se a rampinha está subindo, eu tenho uma aceleração maior que zero, uma aceleração do tipo positiva. Então, agora resta para a gente ver em quais lugares, em quais trechos, a velocidade e a aceleração têm o mesmo sinal. Reparem, ó. Nessa parte, apenas nesse primeiro trecho, a velocidade é positiva, porque está acima do eixo do tempo aqui, e a aceleração é positiva, porque é uma rampinha subindo. Então, no trecho 1, eu com certeza tenho um movimento acelerado. Aqui, pessoal, ó, no trecho 4, a velocidade é negativa, porque está abaixo do eixo dos tempos, e eu tenho uma rampinha descendo. A aceleração é negativa. Se velocidade e aceleração têm o mesmo sinal, eu estou falando de um movimento acelerado também. Então, trecho 4. E somente no trecho 1 e no trecho 4 eu vou ter um movimento acelerado. Aí o movimento retardado vai ser onde? Reparem, ó, o trecho 3 a velocidade é positiva, mas eu tenho uma rampinha descendo, que significa uma aceleração negativa, ó, rampinha descendo. Se tivesse um homenzinho aqui e eu olhasse da esquerda para a direita, ele estaria descendo uma rampa. Então a aceleração é do tipo negativa. Se a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, significa que no trecho 3 eu tenho um movimento retardado. E aqui, pessoal, ó, reparem no trecho 6 para mim. A velocidade é negativa, mas eu tenho uma rampinha subindo, ó. Se eu olhar da esquerda para a direita, a rampinha está subindo. Então, reparem, a velocidade é negativa,
porém a aceleração é positiva. Se a velocidade tem sinal contrário ao da aceleração, quer dizer que no trecho 6 eu tenho um movimento do tipo retardado. Então, para o movimento ser acelerado, velocidade é positiva, aceleração positiva, ou velocidade negativa, aceleração negativa. Para o movimento ser retardado, velocidade positiva, aceleração negativa, sempre sinais contrários. Ou velocidade negativa e aceleração positiva. Então, pessoal, as condições são essas. Velocidade e aceleração com o mesmo sinal, acelerado. Velocidade e aceleração com sinais diferentes, eles só pode ser um movimento do tipo retardado. Aqui a tarefinha para vocês a respeito da aula de hoje. Vão lá na página 56, exercício 27 e 29, e na página 64, exercício 34 e 35. Por hoje é só, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.